graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Alguns fiéis estão preparando para sábado próximo uma feijoada beneficente com a intenção de arrecadar fundos para a capela ser realizada nesse salão. Ainda há alguns ingressos disponíveis. Aos interessados podem, se quiserem contribuir, podem comprar ali depois da missa. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a sós a um monte alto. Senhor, como é bom estarmos aqui. Há poucos dias atrás, no domingo da 50ª, Jesus havia anunciado aos discípulos que um dia ele teria de passar por sofrimentos, pelo madeiro da cruz. Domingo passado, nosso Senhor nos mostrou a realidade da tentação do homem. Nós seremos tentados. E esta realidade da cruz levou os discípulos a uma grande decepção, a um grande abatimento. Mas que Filho de Deus é esse que vai se deixar esmagar pelos seus inimigos? Como é possível o Messias, que viverá pelos séculos dos séculos, ser crucificado e morto? Como o Messias se deixará vencer? Os apóstolos ainda não compreendiam totalmente o mistério da paixão e a necessidade da morte de Cristo para a nossa redenção. E nosso Senhor, compreendendo muito bem isso, ele vê a necessidade de elevar um pouco o ânimo dos apóstolos. Não só de cruzes vive o homem. E ele lhes deu um motivo para conservar a esperança em meio às misérias da paixão e da cruz. Nosso Senhor escolheu 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Ele escolheu São Pedro, porque São Pedro, foi a São Pedro prometidas as chaves do reino dos céus. Pedro seria o primeiro Papa, o primeiro pastor da Igreja Universal. Foi Pedro o primeiro que confessou a divindade de Cristo no lago de Genezaré, quando Cristo disse: "E vós que dizeis que eu sou?" Pedro disse: "Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo." O primeiro a confessar publicamente a divindade de nosso Senhor. E esta é a função do sucessor de São Pedro: confessar publicamente que nosso Senhor é o único Senhor, é o único Deus. Nosso Senhor também toma Tiago e João, que são irmãos. Tiago, porque seria o primeiro a derramar o seu sangue em Jerusalém, quando foi decapitado por ordem de Herodes. O primeiro apóstolo a ser mártir, São Tiago. Depois, São João, porque era o discípulo que Jesus mais amava. E também São João era o único discípulo que não iria passar pelo martírio. Era o evangelista teólogo, aquele que iria publicar de maneira mais clara e mais precisa a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É de São João o início do Evangelho que nós dizemos no fim de cada missa. No início era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E todo o Evangelho de São João, o Evangelho, tem uma certa altura teológica,
que toca esta revelação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, é o tema principal do Evangelho de São João. Se nosso Senhor convida estes três discípulos a serem testemunhas da sua glória no Tabor, Ele também os chama mais para frente para serem esses três também as três testemunhas mais próximas de Cristo no Jardim das Oliveiras. O Senhor toma consigo Pedro, Tiago e João e vai rezar num lugar mais afastado no Jardim das Oliveiras. Os mesmos do Tabor são os mesmos mais próximos da paixão. E isso já nos dá uma primeira mensagem, este Evangelho, que nosso Senhor, Ele faz participar da glória, das consolações, tão somente aqueles que estão dispostos a abraçar com humildade as suas cruzes. A glória é inseparável da cruz no mistério de Cristo. Jesus leva eles ao Monte Tabor. E depois de orar afastado de seus discípulos, nosso Senhor, Ele se transfigura verdadeiramente diante deles. A divindade de Cristo, que estava escondida sob a sua humanidade, ela irradia poderosa sob os olhos dos apóstolos. A face de Cristo, diz o Evangelho, fica resplandecente como o sol, as suas vestes brilham com tal brancura que São Marcos vai dizer que nenhum alvejante da época seria possível esbranquiçar tal roupa. Tal era a brancura das roupas de nosso Senhor no Tabor. E os apóstolos, com aquela visão de Cristo, eles compreendem que, de fato, realmente, nosso Senhor, Ele é Deus. Aquela divindade escondida sob a humanidade se deixa revelar um pouco para eles. Ao lado de Cristo aparecem Moisés e Elias, que conversavam com Ele e o adoravam. E muitos comentadores dizem o que Elias e Moisés conversavam com Cristo naquela glória do Tabor. Muitos comentadores vão dizer, conversavam sobre a paixão. Naquela glória do Tabor, Moisés e Elias conversavam com Cristo sobre a paixão. Conversavam sobre o grande dia de nosso Senhor. O grande interesse de nosso Senhor era de entregar a paixão, era de sofrer a sua paixão e entregar-se pela nossa salvação. E os discípulos, como judeus fiéis que eram e conhecedores das Sagradas Escrituras, tendo aquela visão de Moisés e de Elias ao lado de Cristo, o reverenciando, eles compreendem tudo. Para os judeus haviam a lei e os profetas, e a lei e os profetas estavam agora ao lado de Cristo. Moisés era a lei, é o legislador por excelência, dele vem por tradição a Torá. E Elias, entre os profetas, é um dos maiores. Assim, um dos maiores e dos mais queridos, podemos dizer, entre o povo. A lei e os profetas estavam ali, nesses personagens, dando testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. A lei e os profetas dizem que nosso Senhor é o Messias, é Deus. O Messias prefigurado pela lei e pelos profetas está ali. É nosso Senhor Jesus Cristo. E depois também, contra todas as acusações que os judeus faziam contra o Salvador, de ir contra a lei e contra os profetas, ali nós tínhamos uma prova,
a lei e os profetas se inclinam para nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Cristo é realmente o enviado de Deus, o Messias tão esperado pelo povo eleito. E num determinado momento daquela visão em que os santos personagens ameaçavam ir embora, São Pedro toma coragem e diz: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. A intenção de Pedro é de ficar no alto daquele monte. Tal bela era a visão, tais consolações estavam nas suas almas por causa daquela excelente visão, que era melhor estar ali do que em qualquer lugar. Pois bem, permaneçamos aqui, faremos 3 tendas para esses 3 grandes personagens e nós permaneceremos aqui a adorá-lo, se possível, a nossa vida inteira. Como é bom estarmos aqui. Tal foi a glória do Tabor, tal foram as consequências imediatas na alma dos 3 discípulos. Como é bom estarmos aqui. E aquela glória do Tabor foi um pequeno antegosto, uma pequena amostra do que seria um dia a glória do céu. A glória do Tabor não se compara à excelência da glória do céu. E diante daquela pequena glória do Tabor, como é bom estar aqui. Evidentemente que nosso Senhor não acolheu esse desejo de São Pedro e os personagens desapareceram, mas os apóstolos caídos por terra são agraciados pela voz do Pai eterno que anuncia Cristo como o seu Filho muito amado, para que eles ouvissem os seus conselhos e seguissem os seus passos. Diz a voz ouvida, o alto brado ouvido no Tabor pelos discípulos: Eis aí o meu Filho muito amado, em quem eu coloquei as minhas complacências. Ouvi-o, escutai-o, segui-o. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eles ficaram caídos por terra e só se levantaram ao toque, ao chamado de nosso Senhor. Nosso Senhor lhes disse que eles não poderiam falar daquela aparição até que Ele ressurgisse dos mortos. E isso certamente deve ter causado, entre aspas, uma certa indignação na alma dos apóstolos, porque em toda aquela glória do Tabor, daquela felicidade que eles experimentaram, lá vem nosso Senhor falar de novo da morte, da sua paixão. Outra vez, esta bendita morte. Eles tiveram um antegosto da glória divina. Eles tiveram no alto Tabor um pedaço do céu, podemos dizer. E esse pedaço do céu, este antegosto da glória de Deus, bastava justamente para que eles fossem prevenidos com o escândalo da morte de Cristo, com o escândalo da morte na cruz. Daí, logo depois da glória, nosso Senhor lhes fala da sua morte, outra vez. E esta onda de alegria que enchia a alma deles deveria voltar à tona quando eles vissem Cristo maltratado e pregado na cruz. Não foi assim, talvez, porque eles agiram mais pela paixão do que pela razão, fugindo durante a paixão. Mas essa glória do Tabor deveria subir outra vez na sua memória para entender que aquele Cristo maltratado é o mesmo Cristo glorioso do Tabor, que será ainda mais glorioso após a sua ressurreição. E com essa visão do Tabor, eles não deveriam mais se escandalizar, embora não compreendessem totalmente o mistério salvífico da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O mistério da cruz que está diretamente ligado ao mistério da glória.
pela cruz, nós chegaremos à glória. E esse sinal já é dado ali no Monte Tabor. Quando chegar às cruzes, não se preocupem, terão uma glória semelhante e muito maior que a glória do Tabor. Os inimigos, então, na paixão de Cristo, poderão colocar Cristo na cruz, mas não poderão apagar aquela luz imensa que ele ocultava sobre as espécies humanas. Esta luz de Cristo vai restituir a vida ao seu corpo. Este esplendor de Cristo já é sinal da vitória dele sobre a morte, da luz que vai vencer as trevas, de Cristo que vai vencer o mundo, como nós viveremos mais intensamente no Sábado Santo. Enfim, a luz vence as trevas pela ressurreição de Cristo. Isso fica muito claro na missa do Sábado Santo. A glória do Tabor deve sustentar os discípulos na paixão. São João, na companhia de Nossa Senhora ao pé da cruz, deve lembrar do rosto brilhante de Cristo quando o vir desfigurado. E ele deve professar que aquela face agonizante, aquela face dolorosa, sem vida do Filho de Deus, é a face do próprio Deus, é a mesma face que estava irradiada com a luz divina. São Tiago vai lembrar da lei e dos profetas, representadas por Elias e Moisés, vivos e gloriosos, mesmo eles estando desaparecidos há muitos séculos, apareceram vivos e gloriosos ao lado de Cristo. E esta visão o dará forças para curvar a sua cabeça diante de Herodes Agripa para ser decapitado, porque ele tinha convicção de que iria viver na mesma glória com Elias e Moisés, um dia ao lado de Cristo. A lembrança do Monte Tabor não vai sair da mente de São Pedro, apesar de ter negado Cristo no momento da sua paixão. Esta memória do Monte Tabor, que dava a convicção de que Cristo de fato era o Filho de Deus, dará mais facilmente a São Pedro o dom das lágrimas de penitência que ele chorará durante toda a sua vida. Diziam aqueles que escreveram sobre o pouco que se sabe da vida de São Pedro, e quando São Pedro à noite ouvia o galo cantar, ele se levantava para chorar, porque ele se lembrava da negação que ele fez com nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro, pela glória que lhe foi dada a ver no Tabor, será levado mais facilmente à penitência. E o vai estimular, logo depois da ressurreição, logo depois de Pentecostes, a pregar a divindade de Cristo. No final da sua vida, confirmar essa divindade de Cristo, essa pregação da divindade de Cristo, da glória de Cristo, com o seu próprio sangue derramado na cruz, como príncipe da igreja. Pedro lhe se lembrará da voz estrondosa do Pai Eterno, que dará testemunho dessa voz em todas as nações, de que Cristo é o Filho de Deus, e sendo Ele Deus como Deus, devemos segui-lo, devemos ouvi-lo. E este testemunho de Cristo permanecerá vivo nas suas angústias, tribulações, nas perseguições e toda tribulação sofrida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque por aquela glória vale muito a pena. Assim nós podemos ver nesses três exemplos, que são os apóstolos, como um pequeno antegosto do céu deixa a marca numa alma.
e como deve, de fato, marcar a nossa alma a contemplação das alegrias do céu. E assim nos dá essa força, este ânimo para buscar sempre alcançar, apesar de tudo. E justamente não foi somente para os apóstolos que nosso Senhor ele se transfigura no Monte Tabor. Não foi somente para os apóstolos que a voz do Pai foi ouvida. Toda aquela visão foi para nós. Eis aí o meu filho muito amado, ouvi-o. Esta frase se dirige para nós. A visão de Cristo, cheio de glória, é também para nós. Deve estar também diante dos nossos olhos. E isso deve nos dar força, nos dar coragem, nos dar um pouco mais de ânimo para sofrer por amor ao paraíso, pelo desejo da vida eterna. Este é o estado glorioso que nos espera, porque é o estado glorioso de nosso Senhor, que é a nossa cabeça, e nós somos os seus membros. Se a cabeça é gloriosa, os membros também serão gloriosos. O céu, ele nos pertence. Ele foi conquistado por Cristo para nós. Ele nos pertence. Aquele que pensa frequentemente nos novíssimos e sobretudo na sua eternidade, aquele que sobretudo pensa no inestimável tesouro da vida eterna, buscará os meios para alcançá-la, se afastará de tudo que possa levar a perdê-la, suportará com mais paciência, com mais alegria os males da vida e que nos levará a buscar aqueles bens que não são passageiros, que permanecerão para a vida eterna. A Igreja, depois de nos ter mostrado a paixão, depois de nos ter mostrado as tentações, esse domingo ela nos aponta o Tabor. O Tabor do esplendor da beleza e da glória, para mostrar qual é a finalidade dos nossos exercícios quaresmais. E também por que nós devemos, qual é o motivo de passar com paciência tais exercícios, tais desafios. Todos os sacrifícios, jejuns, abstinências, esmolas, situações da vida a serem, situações difíceis a serem vividas, caridade do próximo a ser fomentada, tudo isso só servirá totalmente se estiver voltado para o nosso último objetivo, que é a vida eterna. É o que mais importa para nós. Nós devemos ter os nossos olhos gravados na vida eterna. As nossas opiniões, discussões, as nossas maneiras de agir, tudo deve passar pela vida eterna. Tudo sob a perspectiva da vida eterna. Porque tudo aqui embaixo é passageiro. Nós não podemos trocar o que é eterno pelo que é passageiro. Nós não podemos deixar assim então de pensar na vida eterna, de analisar tudo sob a sua perspectiva, porque só assim as cruzes, os sofrimentos, as angústias, desolações, provações, a história da igreja, a história do mundo vai ter o seu sentido. Tudo sob a perspectiva da vida eterna. Por ela, os esforços que são nossos terão seu pleno sentido, que é o sentido sobrenatural. É nela que nós seremos verdadeiramente recompensados. Ela será a nossa verdadeira alegria. A alegria que vai dissipar para sempre a triste imagem dos nossos sacrifícios nesta vida. Devemos, então, considerar sempre o precioso bem que é a eternidade, que é estar com Deus para a eternidade.
E assim nós temos como exemplo os apóstolos, tantos mártires, a vidas de tantos santos, que fizeram bem e com zelo e com alegria, o serviço de Deus e do próximo, porque eles tinham essa visão e a certeza de com isso conseguir a vida eterna. O antegosto da glória vai tornar mais suportáveis as nossas cruzes, mais amáveis os mais diversos sacrifícios, porque tudo nós faremos por Deus para estar na sua companhia eternamente. Eu creio na vida eterna. Nós dizemos isso no final do nosso credo, a última verdade que nós professamos no nosso credo, para que ela, sendo a última, esteja bem impregnada na nossa vida, esse desejo da vida eterna possa mover as nossas ações, os nossos meios, os nossos esforços e cada um dos nossos pensamentos. Eu creio na vida eterna e vivo, consequentemente, para a vida eterna. Nós podemos também com isso compreender porque às vezes nos nossos exercícios espirituais nós frequentemente nos deixamos levar pelo cansaço, pelo aborrecimento ou pelo desânimo, porque nós não pensamos o bastante na glória da eternidade. Nós não pensamos o bastante na nossa recompensa no céu. E assim, nós acabamos nos esquecendo daquela frase de nosso Senhor, frase encorajadora, que deveria estar bem marcada nos nossos corações. Nosso Senhor havia dito: coragem, alegrai-vos, os vossos nomes estão escritos no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.